Olá, pessoal! Mais um Hopecast no ar. Sejam muito bem-vindos. Hoje, com um tema de antigo versus novo. Para você que quer acompanhar a lição, nós estamos estudando a lição número 7. E hoje, vocês puderam reparar aí pelas nossas propagandas, estamos uma presença apenas feminina por aqui, né? Hoje eu tenho convidada nossa querida Suelen. Seja bem-vinda, Suelen. Olá, muito obrigada, Rúbia. Obrigada pelo convite. Essa lição está realmente muito boa. Na verdade, esse ano, a formulação desse ano está super especial. E essa lição, especificamente dessa semana, eu amei. Verdade, né? Estudando aliança, semana passada o Ronald até comentou que nunca imaginou que a lição, um tema aliança, ia dar tantas lições, né? Tá tanto assunto, né? Sim. Mas teologia profunda aí, a gente está estudando. Verdade, profunda mesmo. Mas antes de começar, vamos orar? Suelen, você pode orar para a gente? Claro. Senhor meu Deus e bom Pai, muito obrigada, Senhor meu Deus, pela semana, por este momento aqui, de podermos mais uma vez lermos, conversarmos, falarmos da Tua Palavra, falarmos do Senhor e podermos aprender mais. Que o Teu Santo Espírito, que é aquele que dá entendimento aos simples, e aqueles todos que têm o coração disposto a aprender, possa estar presente conosco e com os ouvintes, de modo a abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração para entendermos a Tua Palavra, a Tua vontade, o Teu querer. Seja conosco, nos direcionando por Jesus. Amém. Amém. E para começar, eu quero ler a tirinha, porque na nossa lição, para você que é novo por aqui, na nossa primeira página da lição já começa com uma tirinha sempre relacionada ao tema e sempre com alguma coisa para a gente debater, né? E ali, no primeiro quadradinho, para você que está no Spotify, você vai ver a arte do nosso amigo Ronald aí, mostrando a nossa tirinha. Está escrito, tem uma moça com um véu na cabeça, assim, com uma expressão bem cabisbaixa e escrito em cima, pecado, escravidão, carne. Na segunda tirinha, ela está jogando o lenço para fora com as mãos erguidas, com uma expressão de alegria, dizendo: Pai, se o Senhor quiser, sua filha está pronta. E o último quadradinho aí está escrito perdão, liberdade, espírito. E com uma mão representando na mão de Cristo, colocando uma aliança no dedo dessa moça. E é isso, Ellen. Vamos começar falando sobre essa tirinha. Vamos. Eu tenho visto muitos memes no Instagram, né? Usando justamente essa frase: Pai, se o Senhor quiser, sua filha está pronta. E aí aparece lá um bebê, aparece um carrão, aparece um iate, alguma coisa nesse sentido, né? Então eu achei bem, bem cômica mesmo. Achei legal. Mas também muito profunda. Uma interpretação que eu tive foi que esse véu, ela tá com um véu, né? Esse véu seria aí o véu do pecado, né? Ela a triste, ela se observa que ela tem ciência, né? Tem um peso sobre ela, uma tristeza decorrente desse pecado, escravidão. Então ela joga o véu para trás. Eu entendo que ela descobriu a graça de Cristo. E não só descobriu, porque na verdade ela sempre está disponível, sempre esteve disponível para ela e para todos nós. Mas a questão é o aceitar. Ela aceitou esta graça. Então, a partir do momento que ela aceitou a graça, ela tira esse véu do pecado e Jesus dá ali então o perdão, a liberdade e, enfim, um compromisso, né? Ela está pronta para quê? Está pronta para um compromisso, por isso que tem a aliança ali como se fosse o casamento, porque nós, a igreja, somos a noiva de Cristo. Então,
A interpretação que eu tive foi essa. E a própria lição traz, né, essa questão do véu como a cegueira, né, do pecado, que encobre a gente de conseguir ver a luz, né, de ver as coisas boas que Cristo faz por nós. E aí cita o texto de Paulo lá em 2 Coríntios, né, que fala exatamente assim, o evangelho ainda está coberto, mas vou ler na íntegra que fica melhor. Mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, eu acho que esse véu representa muito isso, o pecado, todo o mal, até mesmo Satanás ali tentando cegar a gente, tentando limitar a nossa chegada ali a essa liberdade que Deus nos dá, né? E essa aliança tão profunda que ele fez com a gente no Calvário. Eu acho, como que eu vejo essa questão assim, do pecado e escravidão, essa questão da cegueira, né? Eu vejo o pecado, uma analogia que me veio, assim, quando eu estava estudando lição, é como uma pessoa que está dirigindo numa planície, numa estrada, indo em direção a uma cidade linda, brilhante, no alto de uma montanha, que é onde ela está olhando e está dirigindo, olhando para lá, indo para lá. E aí, de repente, tira os olhos da cidade, né, que eu faço analogia de cidade santa com Deus, tirou os olhos dali para ver um animal, ver uma coisa no beira da estrada, perdeu o controle do carro, capotou e ficou perdido numa selva densa, escura, né? E é isso que o pecado faz, quando a gente tira os olhos de Jesus. Foi que Eva aconteceu o primeiro pecado, né, daqui da terra. Ela tirou os olhos e olhou para ela mesma. Ela queria aquela sabedoria, queria o conhecimento, queria saborear aquele fruto, olhou para a serpente. Então a gente tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos de Deus, seja para qualquer outra coisa, a gente erra o alvo e aí acontece o pecado. E a partir do pecado tem um distanciamento de Deus, não é porque Deus está punindo, é uma consequência. A gente se afasta de Deus e fica cego. E isso causa uma cegueira. Você não é como se tivesse um véu tampando os olhos, realmente. Não consegue enxergar depois o caminho, para onde está o caminho. Aí não sei se alguém já esteve dentro de uma selva, uma mata fechada, bem fechada mesmo, muito escura. Mal entra, mesmo estando de dia, às vezes mal entra ali a luz do sol. Se você não souber realmente o caminho, a direção que você tem que ir, você só vai se afastando cada vez mais do caminho. E o pecado faz isso, a gente fica cego. E se a gente não se admitir, continuar tentando resolver do nosso próprio jeito, às vezes a gente só vai se distanciando cada vez mais do que é o caminho. E aí Deus manda uma vozinha dizendo lá pra gente, ó, esse é o caminho. Você não tá enxergando agora você não sabe mais o caminho para ir para a cidade santa. Então, eu vou te dar algumas leis, algumas regras para você poder entender e encontrar de novo a direção. E assim eu vejo os mandamentos que Deus nos deu. No céu não tinha mandamentos, os anjos já obedeciam a Deus, adoravam a Deus de maneira natural, não estava escrito em tábuas, já estava escrito dentro do coração deles. Mas a partir do momento que a gente se distanciou de Deus, nós ficamos cegos, nós perdemos o entendimento, ficamos confusos. Então foi necessário que Deus escrevesse ali um manual de instruções escrito, soletrado, letrinha por letrinha, para a gente entender e conseguir, pela fé, encontrar o caminho de novo, o rumo de novo. Que aí caracterizaria, está relacionado aí à primeira aliança, né? Sim. E, né, você falou aí de Adão e Eva, eu estava dando uma olhada aqui na lição, e aí eu achei lá um título maravilhoso, que é Artista Ferido. Eu falei, nossa, Artista Ferido, me identifiquei essa tanto. de quinta-feira, não é? Nossa, que sexta extraordinária. Que fala Extraordinárias. que fala exatamente de Adão e Eva, né, que foram criados, e como você disse, a lei não estava ali nem para eles, né, nem para Adão e Eva, eles não precisavam de leis, eles foram criados à imagem do Criador, né,
e não precisava, eles eram seres perfeitos, mas alguma coisa aconteceu ali no meio, Eva foi por um lado que ela não devia ir, né? Ouviu quem ela não deveria ouvir. E eu acho que o principal, ela não acreditou em quem ela deveria ter acreditado, né? Confiado ali, duvidou. Aí eu acho que é aí que começou o pecado dela. Porque quando ela começou assim, deve ser boa mesmo, ali para mim ela já pecou, né? Nem é exatamente comer a fruta, né? Mas o duvidar dela já indica ali o pecado dela, né? E aqui é a lição de quinta-feira maravilhosa, falando sobre o artista ferido, que Deus criou todos e quer que nós sejamos parecidos com ele, né? E, e, e ele traz, né, algumas maneiras e aponta algumas maneiras da gente se aproximar a essa forma de ser, e como Jesus trouxe isso para a gente, e como que ele trabalhou e como que eles. Como que eu posso. Ai, me perdi. Como que. A forma como que Deus está ali, está sempre perto da gente sem forçar a nossa conversão, nossa entrega, né? Está ali, sempre ali por perto, mostrando conhecimento, ele continua ali atraindo, convidando, convencendo, né, transformando, e nunca obrigando, forçando, né? Você nunca vai ver essa imagem de Deus na Bíblia. Isso é o mais bonito de tudo. Isso é muito interessante, ver. Lá em Gênesis 1:26, Deus fala que formou o homem, ali usa o termo homem, mas é o homem e a mulher, né? Conforme a imagem e a sua imagem e semelhança, conforme a imagem e semelhança de Deus. Os comentários bíblicos, eles trazem a noção para gente de que essa imagem e semelhança de Deus não é tão somente termos duas pernas, dois braços. Não, essa imagem é também, mas essa imagem e semelhança de Deus, sobretudo, denota a nossa natureza. O homem ali, quando foi formado, ele tinha uma propensão natural, era a natureza divina mesmo. Ele já tinha uma propensão, é como se ele já nascesse com aquele ímpeto para o bem, aquele ímpeto para fazer as coisas, para louvar e adorar o seu Criador, assim como os anjos também. E a partir do que aconteceu o primeiro pecado, e todos nós pecamos, todos nós estamos já destituídos da glória de Deus, a nossa natureza foi transformada. E todos nós hoje já nascemos, de certa forma, com esse defeito de fábrica aí, né? Porque a gente já nasce em pecado, todos nós já Infelizmente. pecamos. Então, é exatamente isso que tornou impossível nós vermos a glória de Deus, nós termos comunhão com Ele. E isso quebrou o vínculo que tinha entre nós e o nosso Criador. E o nosso Criador é não somente o nosso alguém que criou igual existe algumas teorias, criou e saiu. Não, ele criou e ele é a nossa fonte de vida, a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de paz, a nossa fonte de conhecimento. E só vinculados e ligados a ele que a gente vai ter tudo isso. Só que a gente pecou. Então nós estamos separados, nós não conseguimos ter essa comunhão mais. E o que acontece com alguém que não tem comunhão? Morre de inanição. Mas a vinda de Jesus Cristo, e isso não é uma coisa que foi conforme foi acontecendo, era um plano que Deus já tinha traçado desde antes de criar o ser humano. Ele, através do sangue de Jesus, ele nos permitiu que nós tivéssemos novamente uma ligação com Deus. E isso a gente vê em vários locais da Bíblia. Eu gosto muito, por exemplo, de Romanos 12:2, que fala: Não, meus filhos, não se conformem com esse mundo do jeito que tá, do jeito que vocês são. Tô parafraseando aí, tá? Mas transformar, se submeta a mim, que eu vou transformar a sua mente, vou renovar a sua mente. Lá ele fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim,
É através do sangue de Jesus a gente consegue ter novamente essa ligação com o Pai e nós podemos ser transformados. Nós podemos ter a nossa natureza, que tem uma tendência natural para errar, para pecar, para se sentir tentado com tudo e com qualquer coisa. Nós sermos regenerados e termos novamente a natureza do que Ele planejou para nós lá no Éden. Mas a gente só vai conseguir isso mantendo comunhão com Deus, aceitando essa aliança que Ele quer fazer novamente conosco. Porque a graça está disponível, mas nós precisamos aceitar e nos submeter a ela. É um pouquinho fora da lição, mas eu coloquei aqui 3 tópicos que eu achei muito interessantes, que são conceituais, que seria o que é graça, o que é aceitar a graça e o que é legalismo. Porque a primeira aliança, eu vejo como que eu tenho a minha visão do que seria a primeira aliança. A primeira aliança foi aquela dada no Sinai, é Deus, que são através as leis que foram dadas ali no Sinai, são para nós, para mostrar para nós porque a gente, a partir do momento que a gente se distanciou de Deus, a gente perdeu a noção do que é bom. A gente perdeu a noção do que realmente é agradável, porque a nossa mente, todo o nosso ser, ele está deturpado. E a gente perdeu a noção do certo e do errado. E aí, a partir da primeira aliança, Deus ele começa restaurando isso em nós, nos fazendo nós nos conscientizarmos de quão distante nós estamos daquele caminho, daquela estrada que conduz lá para a cidade da historinha lá, que conduz para a cidade luminosa da montanha, que é a Canaã Celestial. Então, a gente se desviou da estrada. E aí ele deu essa primeira aliança, essas leis, para nós nos conscientizarmos de que nós estamos no meio de uma selva escura, negra, nebulosa, sombria e sem saída, sem um caminho. E ele, através dessa primeira aliança, ele nos dá um norte. Existe sim uma estrada, existe sim um caminho. E começa fazendo essa restauração do povo dele, de conscientizar e de mostrar o caminho de volta. Mas não é a lei em si que salva, né? E aí ela mostra o caminho. E aí, a partir do momento que você consegue retornar ali para o caminho, você vai ver Jesus. Então, a segunda aliança, ela complementa a primeira, ela não anula, ela não é substitutiva. Na verdade, a primeira aliança aponta para a segunda, e a segunda é o quê? É ver Jesus. A partir do momento que a gente vê Jesus, é a concretização, a aliança é completa. Algumas partes da lição, ela menciona porque a Bíblia menciona esse termo, de que a primeira aliança é morte. Mas não é a aliança em si que é morte. O que é morte é o pecado. Deus não faria alguma coisa que é para matar. Porque se a gente considerar que a aliança, que a lei que é ruim, que ela que mata, ela que condena, que ela é morte, nós queremos dizer que quem fez essa aliança foi Deus. Então Deus fez uma coisa que é para morte? Deus fez uma coisa que é para nos matar? Não. O que é para morte é o pecado, né? E ela aponta para a segunda aliança, que a partir do momento que nós vemos Jesus, nós somos então, ela se torna completa, nós somos então restaurados por completo. E mostra, né? E a gente já vem estudando algumas lições, vamos dizer, essas duas alianças, botando elas na mesa e analisando, né? Os contrastes, né? Foi uma palavra muito usada, principalmente nessa lição, contraste, mostrando, fazendo um estudo, né, para mostrar e para chegar à conclusão definitiva de que não existe essa que uma foi anulada, que a outra que está valendo, que elas não têm nada a ver uma com a outra, porque se uma não tem nada a ver com a outra, então peraí, tem alguma coisa errada aqui na história, né? A primeira aliança, desde, né, do Éden ali, já veio a história apontando para essa aliança que viria no Calvário lá com Jesus. E
essas alianças jamais entraram em contradição, né? Jamais, elas sempre apontaram para a mesma direção. E sobre a questão de morte, né, que você comentou, é exatamente não seguir, não aceitar, realmente, ela soa como sendo uma aliança de morte, né? Sendo cruel. Inclusive, o Paulo fala que se a gente não aceitar a segunda também, se não for aceita, também acaba em Cabe morte, não tem jeito, né? Mas eu vejo assim, a segunda, ela facilitou muito a vida de todo mundo, né? Ficou mais fácil, gente. Não precisa mais tantos rituais, não precisa mais tantas coisas. Cristo ali já chegou e falou: não, eu vou resolver, eu sou advogado de vocês e eu morri por vocês e o meu sangue justifica e perdoa e pronto, acabou. Mas isso não significa que as leis foram extintas, né? Elas estão ali para, né, guiar nosso caminho ali para a gente não perder, não capotar na estrada, já que você usou a analogia da estrada, para a gente não capotar na estrada. Então ali. falando em lei, algumas pessoas associam muito essa velha aliança com legalismo. E o que é lei? Uma das tradições que tem para lei é instrução ou orientação. Então, é, primeira aliança não tem a ver com legalismo, porque o legalismo não é guardar a lei, não é obedecer a lei. O legalismo é obedecer a lei com um objetivo errado. Exatamente. Então, eu tenho que obedecer a lei em resposta ao amor de Deus por mim, e não para ser salvo. Essa que porque a lei por si só não salva. Eu não sou capaz de me salvar. Se eu pensar isso, eu estou olhando para mim mesma. Então, assim, a primeira aliança é muito vinculada com o legalismo, mas o legalismo não, ressaltando que essa relação não é coerente. O legalismo é obedecer a lei pensando que com meus méritos mesmo, eu mesma consigo obter a salvação. E esse que é o equívoco grande aí que gera muita confusão. Exatamente. Exatamente. Que a lição traz para a gente também aí um conceito de aliança histórica e de aliança experimental. E como que você vê, Rubi, essa questão dessas duas expressões? Aliança histórica e aliança experiencial. Bom, eu, assim, eu não tenho, né, não sou especialista, né, mas eu vou falar o meu entendimento, assim. A gente pode perceber durante toda a história do povo a aliança ali, presente, né? Então, eu acredito que aí a gente pode perceber a aliança histórica ali presente. Agora, a parte da aliança como a experiência, aí é com cada um. Cada um vai experimentar essa aliança de forma pessoal, né? Como que essa aliança vai ser dentro, como que essa aliança qual vai ser o significado dessa aliança dentro da vida dele, né? Então, é questão mesmo de experiência, né? De convivência, de estudo, não tem outra forma, né? A história que a gente vê, a gente tem ali, tá tudo aqui na Bíblia escrito, a gente pode perceber e pode estudar, tá ali. Agora, a experiência só vivendo, só ali todo dia, né? Estudando, orando, buscando, só assim, não tem outra forma. É isso aí. É, a graça está lá, está disponível. Jesus já fez um sacrifício incrível por nós. A questão é nós nos sujeitarmos, nós aceitarmos
nós também a começarmos a agir como Cristo agiu. Isso é aceitar a graça dele. A graça não é uma graça barata, né? Ela promove frutos. Ela nos move, no sentido contrário, nos move a sermos como Jesus foi. E uma coisa que eu acho muito interessante da graça é que não existe nada que eu possa fazer de bom para melhorar ela, e também não existe nada que eu possa fazer de ruim para aniquilar ela. Ela é perfeita e ponto final. A única coisa que pode anular, digamos assim, ela é não aceitar ela na minha vida. Então, que possamos a cada dia mais expressar nossa comunhão diária, experimentar essa graça, para cada dia mais, assim, conhecermos mais a Cristo, sermos, por osmose, sendo transformados por Ele, pela contemplação. Bom, e a gente chega ao final. E para finalizar, vamos orar. Então, feche seus olhos aí onde você está. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um momento que nós estivemos aqui juntos nesse podcast. Peço que o Senhor tenha abençoado e direcionado esse estudo, abrindo os corações, abrindo as mentes, direcionando o estudo de cada um na sua casa. Peço também que o Senhor abençoe cada um que for ouvir esse podcast, que ele possa crescer, que ele possa entender o verdadeiro significado da aliança na vida dele, que ele possa viver uma real experiência da aliança na vida dele. Muito obrigado por essa aliança, muito obrigado pela morte na cruz, por ter vindo nos salvar. E é tudo isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, pessoal. Nossa, foi rapidinho hoje, mas foi muito proveitoso. Eu achei essa lição sensacional. A lição é por um todo, né? Mas cada semana eu falo isso, né? Que foi sensacional o tema, porque são estudos muito, muito profundos, muito ricos cada semana. E estude a lição. Eu sempre falo isso aqui no final, desde que eu comecei esse podcast. Estude a lição, incentive seus amigos, porque tá maravilhoso. O trimestre a gente passou um pouquinho da metade do trimestre, sim, a gente está mais ou menos, né? Estamos partindo para o final dessa lição. Então, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenha enriquecido o estudo de vocês. E eu vejo vocês na próxima. Tchauzinho.